Eu estou dizendo nesse sentido, né? Porque todos nós somos passíveis de erro, de corrupção. Então a Bíblia, ela deve ser sempre consultada como referência, sempre lida no temor de Deus e revendo as coisas. É por isso que a gente precisa ter uma frase da Reforma Protestante que é assim: igreja reformada sempre se reformando. Infelizmente é que só ficou na fala mesmo, né? A gente vê as igrejas consideradas reformadas que muitas vezes elas não continuaram se reformando, né? Pararam num tempo lá e tudo mais. A gente precisa entender que a Bíblia é a única fonte, né, de sabedoria. Mateus capítulo 7, vamos ler um texto, verso 26 e o verso número 27. A Bíblia é a única fonte de sabedoria, né? Capítulo 7, capítulo 7, verso 26 e verso 27 de Mateus, tá? Jesus, o próprio Jesus, né, vem falando aqui, é uma fala direta de Jesus. Ele diz o seguinte, ó: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus está dizendo: quem não pratica a minha palavra, quem não edifica a sua vida baseado nos ensinos dele, é o que Jesus está falando, vai ser uma vida frágil, vai ser uma vida que de fato vai ser destruída, né? Como Paulo disse, um ensinamento herético já destrói, porque não é baseado nos ensinos bíblicos. Só que é interessante aqui que Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Então tem que ouvir a palavra de Deus, tem que praticar a palavra de Deus, isso diariamente, por toda a vida. Não há um automático da fé que a gente entra, né, que dê conta de levar a gente adiante. Todos os dias a gente precisa estar revendo, revisando, relendo, refletindo, se debruçando diante da Bíblia. E a gente precisa fazer isso sempre assim, ó, num coletivo, para que um questione o outro, né? Para que um fale: opa, calma aí, não é assim. Não, você está falando isso, mas não é assim. Isso é saudável, isso é necessário, irmãos. Senão a gente se perde. Nós somos, por mais bem intencionado, como eu disse, por mais honestos que sejamos, por mais dedicados que sejamos, mas nós não temos nós como ser humano não temos o monopólio da verdade. Um ser humano não tem, a Bíblia tem. Mas quando passa por nós, né, esses canais corruptos, ela pode lá na ponta estar corrompida. É por isso que essa proposta de a gente, de vez em quando, ou melhor, devia ser sempre, né, a gente se reunir sempre para estar expondo a Bíblia e os outros questionando. É que a gente não tem isso nos cultos, né? Os cultos é um só falando e os outros ouvindo, passivamente. E muitas vezes se vai questionar, o camarada lá, ele sofre assim retaliações, né, para não falar outras coisas, né, irmão? Às vezes disciplina, às vezes exclusão, às vezes perseguição, porque quem está falando às vezes pensa que é o absoluto, mas não é, né? Quem está ensinando às vezes pensa que é o absoluto, mas não é, né? Por isso que a gente deve sempre se render à voz do Espírito Santo, sempre entender que o Espírito Santo pode estar falando em outro e não naquele que muitas vezes está arrogando para si a verdade. Essa é a proteção que a gente tem, né, de um e do outro. Então a gente precisa entender isso. Quem despreza esse conhecimento bíblico, né? Coloquei aqui um texto de Provérbios, capítulo 14. Se vocês puderem procurar lá comigo, capítulo 14 de Provérbios, verso 15. Quem despreza esse conhecimento, quem despreza essa fonte de sabedoria, o provérbio vai dizer que é um tolo, né? É que talvez a palavra tolo, tanto xingamento que a gente tem feio, né? A palavra tolo não ficou tão ofensiva assim, né? Tolo, olha que bobagem, que inocente, tolo. Mas a Bíblia diz: tolo equivale a louco, a doidão. Sim, louco, né? A palavra é semelhante, é um louco. Capítulo 14, verso de número 15, deixa eu ver se é isso mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Simples aqui também equivale a tolo, tá? Dependendo do contexto de Provérbios, simples não é uma pessoa humilde, não, é uma pessoa tola mesmo, tá? Então despreza as palavras de Deus, né? Ou dá crédito aqui a qualquer palavra. Então aquele que acredita em tudo, aquele que acredita, tem gente, aliás, é uma fala que eu tenho quando eu estou falando sobre esse assunto, que é o seguinte:
Os cristãos, muitos evangélicos no Brasil acreditam em tudo, irmãos, é impressionante. A pessoa prega no púlpito um monte de bobagem e eles acreditam em tudo menos na palavra de Deus. Aí quando você vai falar a palavra de Deus, eles não acreditam. Fala, não, não é assim. Você acredita nisso aqui que não é palavra de Deus? Acredita, menos na Bíblia. O Salmo 14 vai falar isso também. Vai chamar aquele que não acredita em Deus e na sua palavra, como o Salmo 14 e 53 são semelhantes, acho que mudou uma palavra só. Eles são quase que a repetição, né? O Salmo 14 e o Salmo 53 vai chamar aquelas pessoas que desprezam Deus e a sua palavra, né? De louco, tolos. Diz o nécio, diz o louco no seu coração, não existe Deus. Fala, André, mas calma aí, aqui o texto diz de quem não acredita em Deus, os ateus, né? Só que existe os ateus funcionais, os ateus práticos, que são cristãos ateus. Como pode ser isso? Não é uma contradição? Se é ateu, não pode ser cristão. Porque o ateu, ele vive, ele não acredita na existência de Deus, né? O cristão ateu, ele vive como se Deus não existisse, ou como se a palavra de Deus não fosse a regra de fé e prática para a sua vida. Então tem cristãos assim que eles desprezam, nada mais nada menos que desprezam o próprio Deus. Que se é Deus que está falando na sua palavra e a gente entende que a palavra é a palavra de Deus, e se a gente despreza a palavra de Deus, a gente está desprezando o próprio Deus. Então são cristãos que não dão crédito a Deus. São cristãos que falam assim, não, Deus não sabe muito bem como que eu devo viver, eu que sei, e eu vivo do meu jeito. Parece um negócio absurdo, né? Mas na prática é isso, não vejo de outra forma, tá? O Provérbios 1:22 também aqui fala algo semelhante, né? A respeito de desprezar a única fonte de sabedoria. Às vezes parece ser tão óbvio, né? Falam, nossa, André, como que pode? É tão óbvio isso. Precisa num curso de teologia a gente ouvir falar que a palavra de Deus é a única fonte de fé e prática? Precisa. Se não precisasse, né? A gente estaria falando. E a gente está falando porque a gente percebe que o negócio está tão feio que é preciso falar uma coisa básica dessa. Até quando, ó nécios, louco, né? Amareis a necessidade ou a loucura? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós loucos, aborrecereis o conhecimento? O conhecimento referindo-se sempre ao conhecimento bíblico, tá? Então a única fonte, né? É que a gente tem mesmo de verdade a Bíblia. Provérbios ainda, capítulo 28, verso 26. Pessoas que creem em qualquer coisa, né? Confia em si mesmo, inclusive, menos na Bíblia. Aí procura encontrar sabedoria em tantos lugares e em lugares errados também. Provérbios 28 e 26. Procurando com vocês aqui, né? 28 e 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, louco, mas o que anda sabiamente escapará. Voltando ainda para o Provérbios 14 e 6, só para a gente encerrar essas referências, tá? 14 e 6 vai falar algo também relacionado aqui, ó. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então, para nós, irmãos, é muito fácil encontrarmos a verdade. É só lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, crermos na Bíblia, para tudo o que é importante para a nossa vida. Então, assim, quando as pessoas buscam, e muitas querem buscar em uma fonte que satisfaz, na verdade, o que elas querem buscar. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem também, né, nos dias de hoje, que a gente tem muitas pessoas que de fato não são nascidas de novo, estão nas igrejas, e elas vão buscar muitas vezes apoio, né, para aquilo que elas querem acreditar, ou para dar apoio às suas práticas, em tantas outras coisas, em tantas outras fontes que não é a Bíblia, porque a Bíblia não vai dar margem para ninguém satisfazer os seus próprios pecados, irmãos. Então a cosmovisão cristã parte do princípio que a Bíblia é a única fonte para nós, que nós temos de verdade, a única. Então assim, eu quero saber se isso aqui é vontade de Deus. Bíblia, né? Simples assim, não é simples? Mas na prática não está sendo muito simples assim, que as pessoas têm buscado muitos argumentos, né, em tantas outras fontes, para legitimar o que elas querem fazer nas suas vidas. Ou somos cristãos e acreditamos que Deus é quem sabe do que é melhor para a nossa vida, ou a gente não pode se declarar discípulo de Cristo de maneira nenhuma. Podemos ser religiosos, pertencer a tradições,
né, denominacionais, não tem problema. Podemos pertencer a muitos movimentos religiosos, mas não podemos jamais pertencer à família de Deus e a salvos se a gente não tem a Bíblia como a única fonte de regra de fé e prática. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.